Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês um tema muito importante, a graça. Lembra de Noé? Lembra como que Deus falou com Noé para ele advertir o povo, lá na época dele, de que haveria um dilúvio? Lembra também de que Deus falou assim para Noé, que era para ele preparar, uma arca para poder abrigar esse povo, Noé e sua família. Era a intenção de Deus, nosso Pai, salvar todo aquele povo. Primeiro, o que Deus ele fez? Ele falou assim, Noé, constrói uma arca e adverte o povo de que virá um dilúvio. Agora eu convido você a abrir Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Vamos ver o que Deus ordenou a Noé antes da destruição do mundo pelo dilúvio. Por favor, confere na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, seja por meio de um aplicativo no celular. É muito importante conferir na Bíblia todos os versículos que nós vamos apresentar. Assim está escrito: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Entra você, Noé, e a sua família e o povo. Noé advertiu o povo. Deus deu um tempo de graça para aquele povo, mas eles rejeitaram. Não acreditou em Noé, não acreditou no que Deus, através de Noé, estava advertindo de que viria um dilúvio para destruir tudo. E aí o que aconteceu? Você sabe bem da história. Noé e a sua família entrou, animais entraram, mas aquele povo que rejeitou não entrou. Deus, ele nunca vai destruir algo sem antes nos alertar para nos salvar. Mas Deus, ele funciona em conjunto com a gente. Ele quer nos salvar, mas nós precisamos querer essa salvação, que é a graça dele. Agora, eu quero convidar você a meditar num texto muito bacana, que diz assim, assim também agora somos advertidos a respeito da segunda vinda de Cristo e da destruição que sobrevirá ao mundo, e todos os que derem ouvidos às advertências serão salvos. Deus, por meio de sinais e sinais que nós estamos presenciando no mundo hoje, está nos advertindo de que um dia a porta da graça do céu vai fechar. Então Deus hoje nos convida, assim como convidou lá atrás, na época de Noé, a gente entrar na arca. Só que hoje a gente não vai precisar entrar numa arca. A gente precisa apenas aceitar, obedecer, e Deus vai nos salvar para, enfim, podermos ir direto por meio de Cristo, que é o caminho direto para o céu. Abra sua Bíblia em Lucas. Vamos conferir mais um texto? Lucas capítulo 12, versículo 37, está escrito assim: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vir, achar, vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Como não sabemos o tempo exato de sua vinda, a vinda de Cristo, somos exortados a vigiar. A gente está vendo hoje muitos sinais, as profecias se cumprindo. É um tempo que Deus está nos dando de graça para a gente poder nos preparar, para a gente poder nos aperfeiçoar nele, santificar nossas vidas, porque um dia a porta da graça, infelizmente, ela vai se fechar, mas Deus não quer que a gente fique de fora. Verdade. Apocalipse 3, versículo 3, nós lemos o seguinte: Cristo disse: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.
Sentiu como que é intenso isso, como que é pesado, né? Isso aqui é como se fosse um alerta pra gente. Gente, a cada dia o tempo da graça de alguém se encerra. Cada hora alguém passa para além do alcance da misericórdia. Isso é uma coisa muito séria. Porém, a própria palavra de Deus, né, ela nos dá uma palavra de esperança. Abra lá Hebreus capítulo 4, versículo 16. O Senhor nos diz o seguinte: portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Percebeu qual que é o requisito aqui que a Bíblia pede? Acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça. É isso que a gente precisa, se chegar a Deus, né? Ele está ali disposto, né, a nos dar essa capacidade, né, de ter ali a graça, de participar da graça, digamos assim. E a Bíblia ainda diz mais. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 8, você pode ler comigo, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, olha só, a Bíblia ainda acrescenta pra gente que a gente precisa se achegar a Deus e também ter a fé. A gente tendo fé, né, a gente será o quê? Salvo por meio da graça, né? Porque a graça é um dom de Deus. A gente precisa se achegar a Deus com confiança, com fé, né? E pedir fervorosamente para que a gente consiga alcançar, tá? Então, ou seja, não é uma coisa impossível. Jeremias 29, 13 diz pra gente o seguinte, olha que lindo que a palavra nos diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então a sinceridade mostrada a Deus, se a gente mostrar essa sinceridade, Ele não vai negar pra gente, porque é uma promessa, né? A palavra de Deus, ela não volta atrás, é uma promessa que Ele fez pra gente. Então se você, se eu, se a Jaque, se você buscar com todo o nosso coração, né, buscarmos com toda a nossa confiança, o Senhor, Ele vai nos permitir participar da sua graça. Amém. Por isso é tão bom a gente saber que Deus, Ele tem tanta graça para derramar sobre nós, e nós estamos vivendo um tempo dessa graça. Porque Deus, pelo seu poder, Ele já poderia ter destruído tudo se Ele quisesse, mas Ele quer muito. Cristo quer muito nos levar para morar com eles lá na eternidade. Tanto que Cristo, quando foi se despedir dos discípulos, lá em João 14, Ele começa dizendo as seguintes palavras que você já deve ter lido e ouvido falar muito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou e volto. E quando eu for, eu vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais nós, você também, junto com Cristo e junto com o Pai. Que graça maravilhosa. Convido você a meditar num texto que eu quero recitar. É muito importante. O tempo da angústia se aproxima rapidamente, e a porta da graça há de se fechar para sempre. Ao mesmo tempo que é bom a gente se alegrar com esse tempo de graça, nós sabemos que um dia a porta dessa graça vai se fechar, como se fechou na arca. O dilúvio veio, destruiu o mundo lá atrás, um povo, né, pelo dilúvio, e entrou Noé, sua família e os animais, sendo que o desígnio de Deus era entrar muitas outras pessoas. Assim como a Tati leu agora há pouco, buscar-me-eis e me achareis. Então Deus nos convida a aceitar essa graça. Creia em Jesus como alguém que perdoa seus pecados, que deseja que você seja feliz nas mansões celestiais, que Ele foi preparar. Ele deseja que você viva em sua presença, tenha vida eterna e uma coroa de glória. Olha, tem uma coroa de glória, é o desejo de Deus, o desejo de Cristo para nós. Então, eu convido você, nós convidamos você a fazer parte desse lar celestial, aceitando a graça de Deus. Amém. Tem esperança, busque
não se esqueça da promessa do Senhor. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Graças a Deus por isso. Amém. Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês.